Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1. Nós vamos ler esse texto que foi escrito pelo grandioso rei Salomão. Todos acharam? Amém? Quem não achou ainda, continua procurando, que está aí. Entre Gênesis e Apocalipse, tenho certeza que você vai achar. Eclesiastes de Salomão, no capítulo 11. Acharam? Vou contar até 3, vou começar a ler. Se não achou, aí depois vai ter que correr até 1. Achou, né? 2, 3. Vamos ler. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, leve lembrar-se de que há dias de trevas, porque são muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor Deus, com essa palavra aberta aqui. Nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo e precisamos dele. Espírito Santo, venha sobre essa igreja, trazendo entendimento sobre essa palavra. Aquilo que o Senhor quer nos falar, fale, para que nós possamos aprender e crescer diante do Senhor. Repreendemos todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito que não confessa o Senhor Deus e Pai, todo espírito que é contra o culto. Quero repreender agora. Satanás, você não é bem-vindo nesse lugar. Pega a sua corja e saia daqui em nome de Jesus. Esse lugar é um lugar sagrado, não é um lugar para demônios, para espíritos malignos. Nós queremos, Senhor, nos regozijar na sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa palavra, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Todo o contexto todo o contexto aqui fala sobre pão, né? A figura central do texto é pão. E nós sabemos que pão, quando falamos de pão, temos que pensar aqui em várias coisas. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Quando fala que Deus enviou o seu Filho, a palavra enviar no original é a mesma palavra de lançar. A palavra no grego é equibalei, é lançar, é jogar. Quando fala lança o teu pão sobre as águas, está dizendo joga o teu pão sobre as águas. E foi isso que Deus fez conosco. Ele lançou Jesus sobre nós. Águas na Bíblia fala de multidões. Então quando Deus envia seu Filho, Ele envia Jesus sobre nós. Ele lança Jesus sobre as águas. Ele lança Jesus sobre os povos. Ele lança Jesus sobre as multidões. Então a figura central do texto aqui, eu não tenho dúvida que é pão. Lança o teu pão sobre as águas. Agora a aplicação que nós podemos aprender do texto, não só a questão de ver Jesus como a figura central do texto, mas o que nós podemos aprender aqui é muito mais, não é um aprendizado emocional e também não é um aprendizado só espiritual, mas é um aprendizado comportamental. Quando eu olho para o texto,
E eu vejo aqui um desafio para a minha vida pessoal, de que eu tenho que lançar sobre as águas o meu pão. E existem muitas explicações sobre este versículo, e uma delas é que o rio Nilo, quando chovia muito lá, isso é uma coisa que acontecia tanto no rio Nilo como no rio Jordão, é característico dos dois rios. Chove muito e eles transbordam, vem a cheia, eles transbordam, e quando ele está voltando para o seu leito, quando ele está voltando ao natural, as pessoas saíam com sacolas de semente, e elas lançavam semente por vários dias, naquela ribanceira, naquele rio que estava voltando para o lugar, e eles lançavam sementes de trigo, eles lançavam sementes de, centeio, tantas sementes eles lançavam ali na beira do rio, isso tanto no Rio Jordão como no Rio Nilo, uma proporção bem maior para o Rio Nilo, porque o Rio Nilo é muito maior do que o Rio Jordão, muito mais amplo. E quando as águas transbordavam, ela invadia a terra, as águas levavam nutrientes para a terra, ela fertilizava a terra. Então, quando se lançava a semente naquela terra e a água voltava para o rio, a semente encontrava um ambiente propício para eclodir, para crescer e para dar muitos frutos. E o que acontecia com isso, irmãos, era que nas duas margens do rio Jordão e também do rio Nilo, nascia muita coisa, muita fruta, muita verdura, muita comida. Então, quando Salomão fala isso, a gente pode tentar imaginar que Salomão está falando sobre isso. Aproveita o tempo de Deus e começa a lançar a sua semente, porque eu creio que nós estamos vivendo dias propícios para lançarmos a nossa semente, porque o Espírito Santo de Deus tem fertilizado a igreja. Amém? Então eu creio que é um tempo propício de Deus para nós lançarmos a semente, né, sobre as vidas das pessoas, lançar a semente do discipulado, lançar a semente do relacionamento, lançar a semente da comunhão. Então o grande aprendizado que eu tenho aqui é que nós precisamos lançar a semente. Uma outra explicação que os teólogos dão aqui é que o rei Salomão, ele era muito rico e a colheita era muito fácil do Rio Jordão, e ele pegava o que ia se consumido em Jerusalém, em Israel, e o que sobrava ele colocava nos navios e enviava, ele exportava muita semente. Alguns historiadores, alguns teólogos pensam que Salomão está falando sobre as naus, os navios que saíam cheios de semente, e iam para matar a fome de muitas nações e traziam muitas riquezas. De qualquer forma, irmão, eu aprendo aqui nesse versículo que nós precisamos aprender a compartilhar. Amém? Então, eu acho que o nosso aprendizado aqui é muito mais um aprendizado comportamental do que espiritual. Se você olhar como Deus nos ensina a mudar o nosso comportamento, se você olhar os 10 mandamentos, a maioria deles fala sobre comportamento e não fala muita coisa sobre espiritualidade. Então acho que Deus está olhando para o nosso comportamento, como nós nos comportamos, como nós agimos. O importante é como nós nos comportamos. E aqui, antropologicamente falando, é totalmente comportamental. Lança o teu pão sobre as águas. O grande aprendizado aqui é o compartilhar o que você tem. E quando eu penso em compartilhar alguma coisa, irmãos, eu estou tão longe disso. Falando de mim pessoalmente como pastor, eu estou tão longe de compartilhar, porque o compartilhamento, ele é o produto de um coração generoso. Se você não tem generosidade, você não vai compartilhar nada. Você não vai compartilhar, você não tem o que compartilhar. E aí eu não tenho o que compartilhar, se eu não tenho um coração generoso, se eu não tenho um coração transformado, se eu não tenho a mente de Cristo, se eu não penso como Jesus pensa, se eu não estou agindo como Jesus agiria, então eu também não posso compartilhar. Vocês concordam com isso? O dízimo e oferta é fruto de um coração transformado, de um coração generoso. Se você não tem um coração generoso, você nunca vai entender o que é isso. Então, falando em compartilhamento, em compartilhar o que eu tenho, compartilhar o meu pão, compartilhar a minha vida, compartilhar as minhas posses, compartilhar esse tipo de coisa, eu vejo que eu estou muito aquém disso. Por quê, irmãos? Porque eu olho para a minha vida e eu ainda não aprendi a orar pelos meus inimigos. Quando Jesus ensina a oração, ele dá lá aquele esboço, Pai nosso que estás no céu, aquilo ali não é uma reza,
É uma ideia que você pode orar 2, 3 horas em cima daquilo, não é uma reza. Jesus não ensinou você a rezar, repetir palavras que outras pessoas escreveram, mas ali também é uma situação comportamental. Mas quando Jesus fala sobre oração, uma das coisas que ele ensina no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, é orar pelos seus inimigos. E aqui nós nunca fizemos uma campanha de 8 semanas para orar pelos nossos inimigos. Se eu não estou orando pelos meus inimigos, eu estou longe daquilo que Jesus me ensinou a fazer. E é pior ainda, se eu não estou perdoando 70 vezes 7 por dia, se eu não estou perdoando 490 vezes por dia, eu também estou muito longe desse texto aqui. Eu estou muito longe de aprender a compartilhar alguma coisa. E se eu compartilhar alguma coisa sem me enquadrar naquilo que Jesus ensinou, eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Então, assim, só para dar uma... Mas como a gente é teimoso, e Jesus chama pescador para dar com ele, porque pescador é teimoso, vai lá, coloca o anzol, não pega nada, volta no outro dia no mesmo lugar, coloca o anzol, não pega nada, volta no outro dia no mesmo lugar, coloca o anzol, um dia ele pega, porque pescador é teimoso. E como eu sou teimoso, mesmo não estando alcançando isso ainda, de uma vida de compartilhamento, mesmo porque eu sou teimoso, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre lançar o pão sobre as águas e aprender a compartilhar o que você tem. Se você estiver na beira de um rio, o seu lanchinho ali, ó, é tudo que você tem, você não tem mais nada. Está na beira do rio, está lá, beleza. Chega um anjo, cutuca o seu ombro e diz para você: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Você lançaria? Você acreditaria nisso? Sim ou não? Se o anjo falasse: lança o teu pão, pela lógica, o que a lógica me ensina? Aqui nós vamos ficar aqui entre duas realidades profundas, entre duas verdades tremendas, mas nós precisamos decidir o que a lógica me ensina. Se eu lançar o pão nas águas, o que vai acontecer com o pão? Ele vai voltar para mim? Eu vou ver esse pão de novo? Então, o que a lógica me ensina? O que a filosofia me ensina? A filosofia, a lógica, essa verdade mundana, me diz o seguinte: se eu lançar o pão sobre as águas, eu vou perder. Não é isso? Eu não vou comer desse pão. Mas tem uma outra verdade, uma outra realidade que Deus diz para você: lança, porque você vai comer depois de muitos dias. E a minha mente começa a ficar aqui, eu fico oprimido, porque e agora? Qual das duas verdades eu vou aceitar na minha vida? Eu vou aceitar a verdade que eu nunca mais vou ver esse pão, porque a lógica me diz isso, o mundo me diz isso, a realidade do mundo me diz isso, mas tem uma outra lógica, uma outra verdade, um outro reino, um outro conceito, que é o reino de Deus, que me ensina que eu preciso aprender a compartilhar o pão que eu tenho, a vida que eu tenho, as coisas que eu tenho que compartilhar. E qual das verdades que eu vou obedecer agora? Eu vou reter o pão? Eu vou comer do pão? Eu vou matar a minha fome e vou dizer para o anjo: isso é balela? Isso não existe. Irmãos, nós sabemos disso e nós já compartilhamos sobre isso. A realidade do reino que nós vivemos não tem nada a ver com a realidade do reino que nós aprendemos. Nós temos problema de compartilhamento. Nós não queremos compartilhar o que temos. Se eu tenho um copo d'água, eu não vou compartilhar porque foi difícil conquistar. E nós valorizamos aquilo que nós conquistamos. E o mundo nos ensina que eu preciso acumular para não faltar. Quanto mais eu acumular, menos eu vou ter necessidade amanhã. Mas o reino de Deus nos ensina assim: compartilhar para multiplicar. Eu te pergunto uma coisa nesta noite, meu irmão: em que mundo você vive? Você quer ver o que é problema de compartilhar? Vai lá na escolinha agora, vê se eles estão compartilhando a canetinha, vê se eles estão compartilhando o desenho. Estão brigando por causa do lápis de cor, porque nós temos dificuldade de compartilhar. Nós não queremos compartilhar, porque nós aprendemos no mundo, na lógica, no mundo no filosófico, no mundo social, nós aprendemos que se nós entregarmos, nós não vamos ter de volta.
Por isso muitas pessoas não entregam os seus dízimos. Por isso muitas pessoas não entregam as suas ofertas, porque acham que vai faltar. E nós vivemos entre essas duas realidades. E agora, qual a realidade eu vou aceitar na minha vida? A realidade do reino de Deus, a realidade que Deus enviou o seu Filho, a realidade que Deus lançou o seu Filho sobre a minha vida. E como disse a Vanessa aqui muito bem, que nós estamos aqui porque Ele nos amou, e eu sou fruto do compartilhamento de Deus. Eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus é compartilhamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam a mesma coisa, compartilhar. O Evangelho de João, que é diferente de uma outra visão de Mateus, Marcos e Lucas, também fala sobre a mesma coisa, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Jesus chega para o jovem rico e diz: compartilhe o que você tem e vem andar comigo. Mas ele achou que compartilhar era perder. Ele disse: não, eu não posso compartilhar porque eu sou muito rico. Ele saiu triste, ele perdeu o reino. Jesus não queria empobrecer aquele jovem, Jesus queria multiplicar o que ele tem. Porque em outro texto Jesus diz: aquele que deixa pai, mãe, irmão, casa, campo por minha causa, ainda nesta vida receberá 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Jesus não queria empobrecer aquele homem. Jesus estava ensinando aquele homem a compartilhar o que ele tinha. Eu quero te perguntar, meu irmão, você tem compartilhado o que você tem? Você tem compartilhado a salvação que você tem? Você tem compartilhado o seu dinheiro com as pessoas que estão precisando? Você tem compartilhado o seu carro? Ou você é um egoísta? O que você é? Se você não compartilha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você não conhece Jesus, você nunca andou no reino, você não sabe o que é o reino de Deus. Porque o reino é um compartilhar. Nós estamos sempre compartilhando. Outro dia eu fiquei assim, chocado. Eu assisti na televisão um programa que chama Acumuladores. Quem já viu? Irmãos, aquilo é horrível. Me deu raiva, eu senti raiva, fiquei nervoso, eu vi a história de um homem que morava numa casa grande, e tudo que ele encontrava na rua, ele levava para a casa dele. Ali tinha livros, tinha computadores velhos que nem se usavam mais, tinha banheira, casa para gato, casa para cachorro, tinha arame, tinha tudo. O quarto dele, para chegar na cama dele, era um corredorzinho assim que você tinha que... só tinha cama, o resto era tudo coisa que ele ia acumulando. E a filha dele, mais um pessoalzinho lá, tentando convencer ele a se desfazer daquilo que ele estava acumulando. E ele disse que não podia. Então, eles pegavam alguma coisa, eles estavam usando de psicologia com ele, pegavam alguma coisa, diziam: isso aqui já não vale mais nada, tal. Você quer se desfazer disso? Ele dizia assim: não, eu quero. Mas quando ele ia levando para o caminhão, ele ficava nervoso, ficava chorando: mas eu não posso, isso daqui. Ele tinha apego. Sabe, irmãos, nós vamos acumulando coisas na nossa vida, acumulando, e nós acumulamos tantas coisas que nós não precisamos. Somos acumuladores. Acumulamos coisas que não vão edificar a nossa vida, acumulamos coisas que não vão trazer crescimento para a nossa vida. E hoje Jesus chega para você e diz assim: ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E nós vamos achar mesmo, irmão, porque assim como no rio Nilo, assim como no rio Jordão, nós lançamos a nossa semente e o rio vai florescer. Vai haver abundância nas duas margens. Você lança a semente, você vai ver o rio florescer dos dois lados. Ei, na sua casa vai ser assim. Começa a compartilhar, começa a lançar, vai florescer dos dois lados. Vai ter tanta comida, tanta prosperidade, tanta vida, tanta bênção, que você nem sabe. Irmãos, você vai precisar achar pessoas para compartilhar, porque o tanto que você vai ter quando você entender que nós precisamos lançar o que temos sobre as águas, lançar o que temos sobre as pessoas, lançar o que temos sobre os povos, lançar o que temos para edificação e para crescimento. Não existe outra maneira, irmãos, não existe outra maneira no reino de prosperar a não ser lançando o que nós temos sobre as águas. Vai florescer,
Você vai comer do que você semeou. Milhares de pessoas vão semear do que você semeou. Você não pode perder a oportunidade de lançar o teu pão sobre as águas. Não perca a chance. Quando com o irmão fala, começa a ser um compartilhador. Olha bem na bolota. Bolota com bolota. Olho no olho. Fala para o irmão aí. Você precisa aprender a compartilhar. Começa a compartilhar. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Irmãos, esses dias eu ri tanto. Mas eu ri tanto. Eu achei que eu fosse passar mal, tanto que eu ri. Os meus 2 netos estavam lá em casa. E eu não gosto de falar o nome, porque o mais velho, eu não gosto que fale o nome dele aqui. Já é meio... Estavam lá brincando, e o mais velho, o meu neto mais velho, tem um tablet. Ele estava jogando no tablet. E o mais novo queria brincar, e o mais velho não deixava, empurrava ele, jogando, empurrava ele. E o mais novo foi ficando nervoso, foi ficando, querendo brincar. E acabou a bateria do tablet. E o mais velho pegou o tablet, colocou na tomada, colocou no chão e saiu. E o mais novo com a mamadeira debaixo do braço. Quando viu o tablet no chão, e o irmão ele saiu correndo com aquela mamadeira debaixo do braço, numa velocidade, agachou no chão, o tablet lá só carregando. Ele olhava para o quarto onde estava o irmão dele, fazia assim com o dedinho rapidinho, quer dizer, e olhando lá para o quarto para ver se ele nem sabia o que estava fazendo. A cena foi tão engraçada, e eu ri tanto daquilo, irmãos. Mas sabe, Deus falou no meu coração. Sabe o que acontece? Nós perdemos a oportunidade, nós perdemos a chance de compartilhar, nós perdemos a oportunidade que Deus nos dá, irmãos, e nós estamos vivendo dias maravilhosos de oportunidade. É só lançar o pão sobre as águas e você vai colher 100 vezes mais, 1000 vezes mais, porque Deus é generoso e o Espírito Santo já moveu e fertilizou. As águas estão fertilizando. É tempo de cura, é tempo de milagre, é tempo de restauração, é tempo de crescimento, é tempo de investimento, é o tempo de Deus. Eu nunca vi na minha vida um tempo tão propício para lançar o pão sobre as águas. Eu nunca vi no meu ministério um tempo tão maravilhoso. Você prega e as pessoas já querem Jesus. Você não prega e as pessoas querem Jesus. Tem pessoa batendo na minha porta dizendo: moço, posso aceitar Jesus? Este é o tempo de Deus. É o tempo de lançar. Não é tempo de acumular. É tempo de lançar sobre as águas. Eu nunca vi um tempo tão bom na minha vida. E eu quero ser que nem o Caleb. Se o meu irmão não compartilhar, se ele bobear, eu vou lá e passo o dedo. Porque eu também quero ser abençoado. Eu também quero viver a promessa. Por que que eu preciso compartilhar? Por que que eu preciso aprender a dar? Por que que eu preciso aprender? Irmãos, aprenda a compartilhar o seu carro, a sua bicicleta, a sua moto. Aprenda a compartilhar tudo que você tem. Sabe por quê, irmãos? Quando nós compartilhamos, que é a segunda coisa que eu quero falar. Quando nós compartilhamos, nós entramos no ciclo da misericórdia. Faz assim com a mão, ó, comigo. Ciclo da misericórdia. Fala assim: quando eu compartilho. Vamos lá, irmãos. Eu vou mandar vocês ficarem em pé, hein? Aí vai ser pior. Faz assim comigo. Quando eu compartilho, eu entro no ciclo da misericórdia. Amém. Faz assim com a mão. Quando eu compartilho, pode vir o aguaceiro, pode vir a tempestade, vai cair 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou colher. Oh, porque eu compartilho. Eu estou falando de lançar o pão sobre as águas, mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos.
Logo depois o versículo diz: reparte com 7 e ainda com 8. Reparte com 7 e ainda com 8. O que é 7? O número 7 na Bíblia está ligado a um conceito de perfeição. Porque Deus fez o mundo em 7 dias e tudo que Deus criou foi perfeito. Então o número 7 na Bíblia está falando de perfeição, algo que é perfeito. Quando eu penso em compartilhar, e a Bíblia diz assim: quando você receber a sua colheita, quando você for abençoado, reparte com 7. Ou seja, em termos de compartilhar, eu tenho que ser perfeito. Você entendeu isso? A Bíblia está dizendo o seguinte: quando você aprender a compartilhar, que o seu compartilhamento seja perfeito. E ainda com 8. O que eu aprendo com isso? Quando Deus enviou Jesus, quando Deus compartilhou Jesus comigo, Deus compartilhou algo perfeito. E quando eu compartilho com 7, quando eu sou perfeito no compartilhamento, então eu posso ser mais do que perfeito. Quando eu compartilho com 7, quando eu compartilho com 8, eu estou dizendo que eu posso ser mais do que perfeito no compartilhamento. E nós podemos ser mais do que perfeito no compartilhamento. Em 1114, começou uma agência de missões, vamos dizer assim, de 2 irmãos, que essa agência foi chamada de Irmãos Morávios. De 1114 até 1800 e alguma coisa, ainda tinha resquícios desse movimento de missões. Haviam 2 jovens que faziam parte desse movimento, 2 jovens ingleses. Eles tinham em torno de 19, 20 anos de idade. Estavam tão embebidos, estavam tão envolvidos na coisa de missões, de repartir, de lançar o pão sobre as águas, que eles descobriram que no leste da Índia havia lá um inglês excêntrico. Aliás, qual inglês que não é excêntrico? Ele era excêntrico e era ateu. Então havia lá um inglês excêntrico e ateu, que tinha uma ilha, e nessa ilha tinha 3.000 pessoas, 3.000 escravos. Por ser ateu, esse inglês não permitia que ninguém entrasse lá com o evangelho. Então esses 2 irmãos, que eram moravianos, porque estavam num movimento morávio, eles foram até a Inglaterra, se venderam como escravos. Eu me arrepio assim, você não sente nada, né? Se venderam como escravos, para ir trabalhar nessa ilha. Porque se o evangelho não entra com pessoas livres, pode entrar através de um escravo. E eles se venderam. E o pastor da igreja deles, os familiares, perguntavam por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não precisam fazer isso. Porque eles sabiam que se eles fossem para aquela ilha, nunca mais eles sairiam de lá. Eles morreriam naquela ilha. E eles não respondiam para o pastor, não respondiam para ninguém. No dia que eles foram embarcar para ir para essa ilha, estava lá no navio, todo mundo chorando, pastor chorando, família chorando, a igreja chorando. E eles chegaram, os 2, acho que eles combinaram isso. E eles chegaram na borda do navio, aquele monte de gente lá no cais, olhando para eles. E eles levantaram a mão e eles responderam a pergunta do porquê. Eles disseram: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através das nossas vidas. Quando não tinha mais o que lançar, quando não tinha mais o pão para se lançar, eles se lançaram. Deus está dizendo para você: eu não quero só o teu pão, agora lança você sobre as águas. Se lance, irmão, se lance sobre as águas, não valorize o mundo. A Bíblia diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo não tem nada para me ensinar. Eu preciso me lançar, eu preciso lançar a minha vida nesse ministério, eu preciso lançar a minha alma, a minha inteligência, as minhas forças. Eu preciso me lançar como pão sobre as águas.
Eu posso compartilhar com 7, eu estou compartilhando o meu pão, mas quando eu me lanço, eu estou me compartilhando o a oitava pessoa, mais do que a perfeição. Eu quero morrer lá no ministério, eu vou morrer como escravo, eu não estou nem aí para as meninas, se eu não fiquei, se eu não namorei, se eu não casei, se eu não vou ter filhos. A mentalidade deles era, eu vou como escravo. Quantos estão prontos para compartilhar o pão? Compartilhar a tua casa, tua vida, entregar tudo que você tem, dizer, Senhor Jesus, usa tudo, usa as minhas pernas, usa os meus olhos, usa a minha língua, usa a minha voz, usa as minhas atitudes. Senhor Jesus, usa tudo que eu tenho, mas me usa. Os irmãos morávios, eles se lançaram sobre as águas. Vocês estão entendendo isso? A gente está tão agarrado a mesquinhez, acumulando gaiola velha, bicicleta velha sem roda, está lá acumulando porcaria, acumulando a picuinha, acumulando guerrinha, inimizadezinha, acumulando tanta porcaria. Abre mão dessas imundícias. Abre mão disso. Deus quer te usar, mas não pode usar porque está lá agarrado numa gaiola velha, como dando alpiste. Não, mas o meu ministério é dar alpiste. Irmão, Deus não te chamou para dar alpiste. Deus te chamou para dar a palavra viva, para semear o evangelho, para levar almas aos pés do Cordeiro, para dizer que o Cordeiro receba, através da minha vida, a recompensa do seu sofrimento na cruz. Larga de ser mesquinho. Os acumuladores são mesquinhos. A Bíblia fala de um homem que tinha uma terra maravilhosa, plantou, Deus abençoou, colheu muito e não tinha onde guardar. E ele falou, vou aumentar os meus celeiros, eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou derrubar tudo, eu vou fazer maior, eu vou pôr todos os grãos, tudo que eu recebi, eu vou colocar aqui, eu vou acumular os meus bens, eu vou sentar e vou tomar um vinho e vou dizer, regate minha alma, porque eu tenho para muitos anos. E vem uma vozinha que eu nunca quero ouvir essa voz, irmãos. Vem uma vozinha lá do céu e cutucou ele assim, falou bem baixinho na vida assim, ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens acumulado vai ficar para quem? Acumuladores. Ou você é um acumulador ou você é um lançador de pão. Ou você vai acumular, ou você vai lançar. Ou você vai acumular, ou você vai lançar. Sabe por que tem muita gente sofrendo? Porque nunca lançou nada sobre as águas. Só contenda, inimizade, briga, contenda, inimizade, briga, contenda, rolo, fuxico, tal. E aí doença, escassez, miséria, porque nunca lançou. E o desafio não é lançar o pão, é ir além do 7, é lançar-se você mesmo. Eu quero terminar falando aqui o último ponto da minha pregação. É do ciclo da misericórdia, graças a Deus. Mas eu quero falar aqui, irmãos, o último ponto aqui. Caminhe contra as circunstâncias, ou seja, lança o teu pão contra as circunstâncias. Aqui o texto fala tanta coisa, eu podia pregar isso aqui, ó, tanta coisa, tanta coisa. Texto rico. Lança o seu pão sobre as águas. É um versículo rico. Ele aponta para Jesus, fala de tudo aqui, ó, ele fala do pão vivo que desceu do céu, fala da multiplicação do pão, ele fala de Jesus como pão. Ele é lindo, esse versículo, ele é lindo. Mas caminhe contra as circunstâncias. A Bíblia diz que quem fica olhando o tempo não semeia, não colhe. E fala também que quando as nuvens estão cheias, o aguaceiro vem e cai sobre todos. E se a árvore cair, se ela cair para o lado do norte, ela vai ficar para o lado do norte. Se ela cair para o lado do sul, ela vai ficar para o lado do sul. E a Bíblia diz aqui o seguinte, irmãos, você deve semear, porque os dias serão maus, virão dias maus. E diz aqui, e não serão poucos.
Quantos têm vivido dias e dias maus aqui? Dificuldade mesmo. A Bíblia diz isso, não serão poucos. E fica, ai Jesus, ai Jesus. A Bíblia diz, não serão poucos. Mas quando vem o aguaceiro, e a tempestade vem na vida de todo mundo, viu, mano? Pastor, filho de pastor, né, de pastor, diácono, presbítero, vem, a tempestade vem para todo mundo, vem ou não vem? Quem nunca passou uma tempestade aqui, fica de pé, deixa eu te olhar, eu vou para você orar para mim. Quem nunca passou um problema aqui? Aqui fala da nossa vida, irmãos. Sabe quando vem uma tempestade, sabe qual é a árvore que cai? Sabe qual é a árvore que cai? Sabe por que aqui em Ribeirão cai um monte de árvore? E todas as árvores que caem são árvores velhas, que já deram frutos, já passou o ciclo de vida. Sabe quando vem o aguaceiro? Sabe qual é a árvore que cai? É a nossa vida quando a gente já não tem mais nada para dar, quando nós não temos mais nada para lançar sobre as águas, quando a gente já não tem mais nem pão para lançar sobre as águas. E aí caiu, e onde caiu fica, não tem mais jeito, acabou. E o aguaceiro vem, e a tempestade vem. Até tem uma história engraçada, que uma vez eu ouvi alguém contando, que uma menina pegou uma flor e levou para a professora. A menina evangelizava a sua professora e dizia: professora, a senhora precisa aceitar Jesus. E a professora falou para a menina: quando eu tiver mais velho eu vou pensar nisso. E a menina voltava: professora, a senhora precisa aceitar Jesus, senão a senhora vai para o inferno. Eu sou muito nova, deixa eu viver a vida. Quando eu tiver mais velha, aí eu vou aceitar Jesus. E essa menina pegou uma flor, deixou em casa. Quando a flor estava morrendo, que a flor declinou, né? Sabe o que eu estou falando, né? Declinar, né? Depois dos 50, você já está declinando, velho. A árvore já está, ó. Então tem verdade, ela vai. Às vezes volta para o lugar, pela misericórdia. Aí vem outro vento. Não volta para o lugar, mas uma hora vai cair. Ela pega uma flor toda murcha e entrega para a professora falou assim: poxa, mas você trouxe uma flor murcha, velha, não tem perfume, não tem cor, não tem beleza. Ela falou: professora, é isso que a senhora está fazendo com Jesus. A senhora quer entregar a sua vida para Jesus? Quando a senhora não tiver mais cor, não tiver beleza, não tiver mais força, quando não tiver mais cheiro, porque a árvore vai cair, meu irmão. É bom fazer um multo funerário, porque um dia a árvore cai. E se cair para o sul, caiu para o sul. Se cair para o norte, caiu para o norte. O que Eclesiastes está nos ensinando? Comece a agir agora, enquanto você tem forças. Ai, pastor, Jesus me chamou, glória a Deus, aleluia. Pastor, mas você vai ver, eu estou meio parado, faz 10 anos que ele não faz nada. Mas eu tenho um ministério de cura, pastor. Você precisa ver meu ministério. Eu ponho a mão e o câncer sai. Mas não ora para ninguém. Não sei o que está esperando para começar a usar esse ministério. Ele acha que ele vai morrer, vai chegar no céu com o ministério de cura. Irmão, no céu não precisa de ministério de cura. Precisa ir aqui. Quem sabe ele chega no céu lá, né? De repente está um querubim voando, quebra as asas, né? Ele vai lá orar para o querubim. E cura o querubim, será? Irmão, se você não usar aqui, a árvore vai cair, o seu tempo vai acabar e você não serviu a Deus com nada. Hoje é tempo de graça. É hoje que Deus está fertilizando. Tudo que você fizer hoje vai dar certo. Acho que você não entendeu não, deixa eu repetir. Tudo que você fizer hoje vai dar certo. Amém? Terminar aqui falando de Ezequiel, e vou terminar falando de Ezequiel. Se você lê o livro de Ezequiel, não sei quantos aqui já leram o livro de Ezequiel, quantos já estudaram o livro de Ezequiel, mas no capítulo 1, capítulo 2 do livro de Ezequiel, é muito interessante. Sabe por que é interessante? Porque Deus não chamou Ezequiel e enviou Ezequiel, na minha forma de entender. Ezequiel, havia um grupo de pessoas chamado exilados, que estavam morando à beira de um rio. Esse rio era o rio Quebar. E Ezequiel pegou, largou tudo, abandonou tudo que tinha.
e foi morar no meio dos exilados na beira do rio. Olha que tremendo isso. Largou tudo, sonhos, faculdade, empresa, abandonou tudo, foi morar no meio de um povo exilado. E lá ele começou a viver como exilado. Ele estava se lançando como pão sobre as águas, porque estava se importando com pessoas. Tinham pessoas para ser salvas ali, tinham pessoas para ser restauradas, resgatadas ali. E ele vai para a beira do rio Quebar, morar no meio dos exilados. Depois que ele vai, diz: veio a palavra do Senhor sobre Ezequiel, quando Ezequiel estava morando no meio dos exilados, no rio Quebar. E é interessante, eu gosto disso, porque antes de Deus enviar, ele foi, porque ele sabia da necessidade. E ele foi para o rio Quebar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: você não conta isso para ninguém, é segredo, não conta para ninguém. Mas Ezequiel viu o que Moisés queria ver e não viu. Moisés, o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Moisés tinha tanta intimidade com águas. Moisés morou no Egito. Moisés foi formado na ciência, em toda a ciência do Egito, na ciência contábil, na matemática, na geografia, na geologia e na macumbaria. Mesmo vivendo, ele viu tudo isso que o pregador viu aqui. Ele viu o rio transbordando, ele viu o povo lançando a semente, ele viu tudo. Mas ele não se lançou sobre as águas. E quando Ezequiel se lança sobre as águas, Deus começa a revelar a Ezequiel algo que eu achava que Deus tinha que revelar a Moisés, porque Moisés tinha intimidade com as águas. Mas sabe, nesses dias, irmãos, ouça isso: Deus vai revelar coisas para você que Ele não revelou aos profetas. Para você ressuscitar agora de vez, desses dias, Deus vai revelar coisas para você que Ele não revelou aos profetas. E obras maiores você vai fazer. Amém? Mas pastor, o que Ezequiel viu que Moisés não viu? Ezequiel começou a ter intimidade com as águas, meu irmão. Começou a ter intimidade com as águas. E Deus começou a ministrar Ezequiel no nível de águas, no nível de espírito. E quando, capítulo 46, 47, sei lá, agora não me lembro, mas você pode ler o livro de Ezequiel em casa. Mas diz que o Senhor levou Ezequiel em espírito ao templo, e ele viu de onde nascia o rio no qual nós precisamos lançar o nosso pão. Era o rio que nascia no santuário de Deus, debaixo do trono do Altíssimo. Ele viu as águas do Senhor brotando, ele viu as águas do Senhor jorrando, e Moisés não viu. Aí eu fico imaginando Ezequiel e Moisés lá no céu, os dois conversando, e Moisés todo pomposo: mas eu vi o mar se abrir. E Ezequiel disse: mas eu vi as águas saindo do trono, eu vi as águas jorrando da santidade de Deus, eu vi de onde sai o rio de Deus, e Moisés não viu. E olha, irmãos, Deus está lançando o rio de santidade sobre nós, para que nós possamos lançar o nosso pão. E quando lançamos o pão no rio de Deus, nas águas santas de Deus, a prosperidade é certa, a colheita é grande e a vitória é maior ainda. Quando Deus diz lança o pão sobre as águas, Ele está dizendo lança o pão sobre as águas que Ezequiel viu brotar debaixo do meu trono, porque são águas de santidade. E quando você lança na santidade de Deus, não tem erro, dá tudo certo, meu irmão, vai dar tudo certo na tua vida. Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe o dia de amanhã. Não sei quantos dos irmãos se lembram, dia 11 de março de 2011, quando veio o tsunami lá no Japão e destruiu uma parte da cidade. Dia 11 de março de 2011, irmãos, ondas de 23 metros de altura, ondas do tamanho de um prédio de 20 metros. Devastou toda aquela área.
Acabou, morreram 6.405 pessoas, 10.259 pessoas ainda não foram encontradas, ou seja, morreram ali em torno de 17 mil pessoas. E a Bíblia diz: lança, porque você não sabe o dia de amanhã, então começa a semear hoje. Eu fico imaginando a vida no Japão, um dia antes, ninguém sabia o que ia acontecer, estava todo mundo lá tranquilo, a vida pacata, uma cidadezinha pacata, todo mundo tranquilo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Irmãos, nós não temos, a Bíblia diz aqui no texto, que nós não sabemos de nada. Nós não entendemos de nada. Nem como se forma o vento e nem como se forma uma criança no ventre da mãe. Nós não sabemos nada. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por eu não saber o que vai acontecer amanhã, eu preciso semear hoje. Eu sou desafiado pelo Espírito a semear hoje, agora. Lá na Baixada Fluminense, na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, 916 pessoas morreram, 345 pessoas desaparecidas. Um dia antes eles não sabiam o que vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: o vento tem vontade própria. Você não sabe para onde ele vai e nem para onde ele vem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Era época de verão, tinha uma turminha lá, tirando o seu pagodinho na rodinha de pagode, era verão. Outros estavam dançando, outros estavam curtindo um cineminha, e ninguém sabia o que vai acontecer. E veio o desbarrancamento, e acabou com uma cidade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O Espírito Santo nos desafia hoje a mergulharmos no rio de Deus e a lançarmos o nosso pão sobre as águas. Hoje é o dia da oportunidade. É hoje, não pode ser amanhã. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Agora, você quer ficar entre duas realidades? Se eu lançar, eu vou perder. Mas Jesus está dizendo: se você lançar, eu vou multiplicar. Qual a realidade você vai aceitar nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus tem um desafio para a sua vida, irmãos.